Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IA em Negócios com Lousada. Um episódio que foca em inteligência artificial focada no mundo dos negócios para você poder aplicar na sua empresa e entender o que está acontecendo no mercado. O que a gente vai ter hoje? Todo dia tem conteúdo legal para você aqui, onde eu analiso as principais notícias, seja de algum aplicativo novo, seja de notícias novas, e trago insights para você aplicar e para você entender como que está evoluindo a inteligência artificial. Hoje, por exemplo, a gente vai falar do seguinte: a OpenAI receberá um cheque de 40 bilhões de dólares em rodada liderada pelo SoftBank. Isso vai fazer ela chegar entre uma das 35 maiores empresas do mundo. Sim, eu vou explicar, vou mostrar aqui o ranking para você, quais são as maiores empresas do mundo e aonde vai estar a OpenAI com esse novo valuation. É bizarro esse nível de crescimento e que está só começando. Nesse ritmo, ela vai ser top 10 do mundo em breve. Vamos falar também do Metrobank, que implementou IA que agiliza os processos de empréstimos. Isso mesmo, eu tenho falado aqui um pouco sobre mercado financeiro, que é muito a minha área. Enquanto que a IA vai revolucionar e já está revolucionando e principalmente criando alternativas para poder ser mais eficiente em concessões de crédito para os clientes. E a gente vai explicar o que eles estão fazendo aqui, o Metrobank, que acho que é importante esse insight. Chefe de pesquisa de IA da Meta sairá em maio. Então, a gente vê isso acontecer bastante nesse mercado. Alguém que está lá dominando o mercado, está numa empresa grande, e ele começa a ver a oportunidade de ele empreender. E por quê? Tá muito mais fácil empreender com a IA. E aí você pega desenvolvedores que já estão em empresas gigantes, como o próprio Meta, eles têm projetos que eles querem tirar do papel, e com a IA eles conseguem tirar do papel de uma forma muito mais barata. Então eles estavam lá, imagina, eu sou um diretor do Meta no Facebook. E aí eu manjo tudo de programação, eu sou o cara de programação do Facebook, eu que organizo os desenvolvedores. O que eu faço? Pô, aqui eu tenho um dinheiro infinito para poder fazer pesquisas, para poder implementar. Mas eu tenho na minha cabeça que dá para eu fazer coisas novas, criar coisas novas com 3 ou 4 desenvolvedores. Então eu saio, levo 4 ou 5 desenvolvedores e consigo criar a minha empresa e ter os meus milhões, quiçá bilhões de dólares. Então isso está acontecendo muito nesse universo. E aí está dando oportunidade para que novos engenheiros cresçam, novas pessoas que entendam de inteligência artificial cresçam nessa carreira para conseguir chegar nos principais cargos. Mas fato é que tem muita oportunidade e eles estão aproveitando. A gente vai falar também que, olha que legal isso aqui, se a IA não matar a sua empresa, ela a tornará mais forte, entenda isso. Eu vou explicar o que está acontecendo, eu vejo acontecer com os empreendedores que eu converso aqui também, a importância disso, de que no curto prazo pode sofrer muito, mas se não sofrer no curto prazo, no médio prazo, acaba. Mas se sofrer no curto prazo, no longo prazo tem jogo. Ficou um pouco confuso? Aí você vai entender tudo nesse episódio aqui. O que você precisa fazer, hein? Vamos falar também que o ChatGPT atraiu 1 milhão de novos usuários em 1 hora após o viral da geração de imagens. Então, olha só, e aqui que eu falo, isso aqui é o que me deixa um pouco mais revoltado de um lado, mas tudo que leva a revolta, a indignação, leva à criação. Então, a indignação de algo leva você a pensar em algo. Por exemplo, a gente está falando aqui de ChatGPT, de inteligência artificial há um bom tempo. A gente fala, nossa, dá para você ser mais produtivo, dá para você automatizar as coisas, dá para você até abrir a sua empresa, dá para você crescer, enfim. E aí, para que as pessoas vão? Para geração de imagem. Ah, deixa eu abrir esse site aqui para gerar uma imagem bonitinha. Então, a gente está concorrendo com essas pessoas. Então, você que se interessa por inteligência artificial e está olhando para negócios, está muitas vezes competindo com essas pessoas que estão lá sendo usuários. Já falei isso. Assim como nas redes sociais, que teve gente que ganhou dinheiro com o Instagram, teve gente que é usuário. E mais de 90% são usuários. E o nome usuários não é à toa. Vem de você ser igual usuário de droga. Você ser aquele cara que vai consumir o tempo todo rede social. E está acontecendo a mesma coisa. Vai ter quem que vai construir negócios e vai ter quem que vai ser o usuário, que vai ser o cracudo ali da inteligência artificial, vai ficar usando sem parar e ficando brincando de inteligência artificial o dia todo, gerando imagem bonitinha. Então, saiba o lugar que você está em inteligência artificial, é extremamente importante. E não à toa, mais de 1 milhão de pessoas vieram
para o ChatGPT por conta da imagem e não por conta de todos os benefícios que a gente sempre fala aqui e que poucos vão querer entender isso. Mas isso é oportunidade. E por fim, eu vou falar do novo relatório da McKinsey, que mostra a mina de ouro para especialista em IA. Então, para quem quer se tornar um especialista em IA, quem quer saber mais sobre esse mercado, ainda tem uma mina de ouro. Esse mercado não está nem começando, nem começando. Então, sem mais delongas, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, começando por aqui, ó. OpenAI arrecadará 40 bilhões de dólares em uma rodada liderada pelo SoftBank para impulsionar os esforços de inteligência artificial. Notícia agora de 1º de abril, e não é mentira. A OpenAI disse na segunda-feira que arrecadaria até 40 bilhões de dólares em uma nova rodada de financiamento liderada pelo SoftBank, que é muito focado em investimentos para empresas de tecnologia. E aí eles vão fazer da seguinte forma: eles vão financiar a OpenAI com 10 bilhões em meados de abril, agora em abril, e 30 bilhões, 10 bilhões e 30 bilhões adicionais em dezembro, dependendo da transição de empresas de IA para fins lucrativos até o final do ano. Como assim? A OpenAI era para ser uma empresa sem fim lucrativo, mas para poder receber esse aporte e crescer, eles precisam mudar essa característica, ser uma empresa com fim lucrativo, então isso está sendo feito. E olha só, com esse valor entrando, a avaliação vai para 300 bilhões de dólares para avançar na pesquisa de IA. Então é o seguinte, 300 bilhões de dólares é muita coisa. Vou mostrar aqui para vocês quanto vale as empresas, maiores empresas do mundo. A Apple, gigante, vale 3,35 trilhões de dólares. Microsoft 2,84, mas são fora da curva. Olha só, aqui estão os top 10. O top 10 vai até o Broadcom. Até o Broadcom, que é a décima vale 792 bilhões de dólares. Então a gente tem um descolamento aqui dos principais, que valem ali mais de 2 bi de Amazon para cima. E aqui a gente tem Tesla valendo 163 bi e Broadcom 792 bi. A gente desce, olha só, Walmart, JP Morgan, Visa, Mastercard, Oracle, P&G, Johnson & Johnson, empresas gigantes. E olha só quanto que elas valem. Vamos pegar os 300 bilhões. 300 bilhões, a gente tem a Louis Vuitton, a gente tem a Coca-Cola, a gente tem a T-Mobile, a Rocher, que já está mais baixo. Salesforce, por exemplo, a OpenAI já vai valer mais que a Salesforce, por exemplo. Bank of America, 315 bi. O grupo Alibaba, olha só isso. Então, o crescimento da OpenAI está sendo avassalador, valendo mesmo que a Coca, e a gente sabe a tradição da Coca. S&P, gigante também, outra que está crescendo muito, passou agora o valor de mercado da Nordisk. Então, assim, a OpenAI, ela tem um potencial gigante. A gente sabe que até 2029 ela não vai ter fluxo de caixa positivo, mas ela quer dominar o mercado. Ela quer que esteja todas as aplicações de inteligência artificial passem por ela e estão conseguindo bastante avanço, mas é um mercado muito difícil de lidar porque você tem grandes competidores. A Apple mesmo agora entrou muito forte. Vamos lá. A SoftBank planeja distribuir 10 bilhões de dólares em seus investimentos total para outros co-investidores que não nomeou. Uma pessoa familiarizada com o assunto disse a Reuters que o restante do financiamento viria da Microsoft. Lembra que o SoftBank está liderando a rodada, ele não vai colocar todo o dinheiro. Se a reestruturação da OpenAI falhar, o SoftBank disse que seu valor total de investimento na rodada cairia para 20 bilhões de dólares. A OpenAI diz que procura fornecer ferramentas cada vez mais poderosas para os 500 milhões de pessoas que usam o ChatGPT toda semana. É isso. Olha só. Toda semana, 500 milhões de pessoas no mundo todo usam o ChatGPT. É muita coisa. E aqui, eu acho que vale para você olhar para essa oportunidade. Ah, eu vou competir com o ChatGPT? Não, pelo contrário. Você vai ter aplicações que vão utilizar a OpenAI, que vão utilizar o robô, o ChatGPT, para o seu negócio. É um robô que está ficando cada vez mais inteligente e você vai conseguir plugar o seu sistema no OpenAI. Seja, eu vou criar um ChatGPT para vendas, para atendimento, para marketing, ele vai te auxiliar em tudo e você vai ter bons colaboradores de uma forma muito mais barata. Por quê? Você não vai só substituir, e eu acho que o termo substituir é ruim porque você perde talentos. Você vai potencializar os talentos. Então, uma pessoa boa, você tem que treinar ela com cabeça de inteligência artificial. O que você não pode ter no time é a pessoa contra. Ah, eu não aceito IA, ele vai me substituir. Não. Pessoa que fala, caramba, com a IA eu posso crescer muito mais. Se você tiver pessoas com essa mentalidade, você vai escalar muito. Se você tiver pessoas com mentalidade anti-inteligência artificial, você tende a ficar para trás de uma forma muito rápida, tá? Muito rápida. Vindo para cá, eu quero falar do Metrobank que implementou IA
agente de IA em empréstimos comerciais. Vamos mostrar aqui para vocês. É para agilizar os processos comerciais. Então, o Metrobank no Reino Unido está implementando IA de agentes de IA em todas as suas operações comerciais, corporativas e comerciais por meio de uma nova parceria com a startup de fintech Covecta. O banco aplicou a plataforma de IA da Covecta em todo o seu ciclo de vida de empréstimo, que desde 2012 originou e aprovou pouco mais de 10 bilhões de libras por empréstimos comerciais. A plataforma, lançada em setembro passado com 1 milhão de libras em financiamento pré-semente, Pre-Seed, abrange a aquisição de leads para serviços com funções de suporte para perfil de clientes, análise financeira, gerenciamento de portfólio e relatórios. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está aplicando em toda a cadeia para agilizar. Então, agilizar a tomada de decisão, para você conseguir filtrar melhor os dados, pegar ali o que é mais importante para que seja uma avaliação muito mais concisa, que consiga puxar dados que você não vê em nenhum lugar. São dados que hoje estão muito espalhados. Quando a gente fala de crédito, você vê dados em vários lugares, você não consegue reunir essa base, você tem informações desconexas. Uma vez que você tem uma IA que junta todo esse processo para melhorar a decisão, você ganha muito tempo, porque você consegue melhorar o seu nível de empréstimo para tomar menos calote. Isso faz com que você tenha uma margem maior, um spread maior. Olha o que ele coloca aqui. Em um comunicado, o Metrobank afirma que cada tarefa concluída com agente IA evidenciou uma redução de 60% a 80% no tempo, gerando que são descritos como melhorias significativas na eficiência da equipe, tomada de decisão e análise de risco. Essa é uma tendência que é feita para todo o mercado. Tudo que envolve ali um processo, hoje vai ser muito mais agilizado com a inteligência artificial, trazendo uma experiência melhor e trazendo mais fortalezas, que eu estou falando aqui de melhorar o processo e não de encurtar o processo. Você vai melhorar o processo trazendo informações mais precisas para que as pessoas tomem melhores decisões do que tomavam antes. E a IA vai ajudar muito nesse sentido, e aqui é mais um exemplo disso. Seguindo aqui, o chefe de pesquisa de IA da Meta partirá em maio. Chefe de pesquisa da inteligência artificial, Julia Pernell, apesar de estar escrito aqui o chefe, é uma mulher, tá? Ela planeja deixar a empresa em um momento em que a gigante de tecnologia está investindo agressivamente e competindo no espaço de IA. Ela está na empresa há 8 anos e lidera o grupo de pesquisa de IA fundamental da Meta, o FAIR, desde 2023, e partirá em 30 de maio. Ela anunciou isso num post no LinkedIn. Ela trabalhou em projetos diversos, como o Llama, que é um projeto que a gente fala bastante aqui, Audibox, CodeGen, então vai ser uma perda muito significativa. E ela escreveu assim no post: hoje, à medida que o mundo passa por mudanças significativas, à medida que a corrida pela IA se acelera e à medida que a Meta se prepara para o seu próximo capítulo, é hora de criar espaço para que outros sigam o trabalho. No ano passado, a empresa reestruturou sua divisão de IA para unificar seu portfólio de pesquisa de IA, integrar IA, avançar em seus produtos e serviços e agilizar o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, é uma perda muito significativa para o Zuckerberg, e a gente vai ver isso acontecer bastante aqui nos próximos anos, que são grandes diretores, grandes donos de projetos tocando a vida por conta própria e criando novos projetos. Seguindo aqui, se a IA não matar sua empresa, ela a tornará mais forte, mostra estudo. E olha que interessante isso aqui. Se sua empresa puder sobreviver à agitação causada pela adoção da IA, ela ajudará a prosperar a longo prazo, em um estudo apresentado em uma conferência do Banco Central Europeu. E o que ele traz aqui? Suas descobertas vão contra a narrativa predominante, sugerindo que a IA torna o trabalho mais produtivo e aumenta os empregos em muitos casos, em vez de automatizá-los. A curto prazo, vemos muita dor, muita dor. Ela explicou a queda na produtividade como um efeito colateral da IA interferindo nas práticas estabelecidas pelos fabricantes, como manter estoques baixos. Com o tempo, no entanto, essas empresas começam a superar em todos os aspectos: crescimento de vendas, produtividade, emprego, desde que conseguirem superar a agitação. Como assim? Eu vou trazer isso para o nosso negócio aqui. Eu estou nesse tempo olhando e mapeando inteligência artificial para o nosso negócio, para o crescimento e para o mercado. Mas, se eu não estivesse fazendo isso, eu poderia estar onde? Poderia estar no comercial, ó, vamos vender, vamos fazer mais. Poderia estar melhorando e olhando para os nossos produtos diretamente. Eu poderia estar fazendo uma série de coisas que poderia a gente fazer até a gente faturar mais agora. Eu estou pagando um pênalti isso. Estou pagando um pênalti no início. Para quê? No médio e longo prazo, a gente tem um resultado enorme.
Porque o resultado no início é um custo menor. Isso aqui diminuiu um pouco o custo, isso aqui melhorou um pouco o nível de vendas. Então você vai tratando etapa por etapas. Só que para eu poder chegar num nível onde eu monto agente IA, aonde eu consigo entender, olhando para o contexto da minha empresa, aonde pode caber IA, eu perco tempo estudando, eu perco esse tempo, mas é um tempo que lá na frente volta. Mas, dependendo do grau que você está, por exemplo, imagina se a empresa fosse totalmente dependente de mim aqui. A empresa sofrer muito. Hoje não está sofrendo. Ela continua mantendo o faturamento bem, continua crescendo. Mas eu tenho certeza que se eu estivesse lá na ponta com eles, poderia até ampliar esse resultado. Mas isso me permite para eu sair da minha empresa no dia a dia, não focar tanto para poder criar coisas novas e ampliar o jogo do equity na escola. Eu estou jogando aqui na Mi Banco, como sempre, desde o início, o jogo do equity. A gente quer que nossa empresa chegue a valer R$1 bilhão. Para valer 1 bilhão, a gente vai ter que olhar sempre para o médio e longo prazo. E a inteligência artificial casa muito com isso. A gente deixar um processo mais eficiente, desenvolver tecnologias próprias, criar o nosso mercado. É isso. Então, melhorar o ecossistema. Por isso que acredito que muito do que é falado aqui nessa notícia é isso. Você vai abrir mão no curto prazo, você vai sofrer no curto prazo e pode ter empresa que quebre nesse momento. Mas o resultado no médio e longo prazo vai ser incrível. No curto prazo já tem um certo resultado, mas no longo prazo vai ser um resultado muito mais poderoso. E aí eu vou falar isso até na pesquisa da McKinsey aqui. ChatGPT atraiu 1 milhão de novos usuários em 1 hora após viral com geração de imagens. O executivo afirmou que os sistemas da OpenAI estavam derretendo devido à demanda, ressaltando a pressão sobre a infraestrutura da empresa. E eu quero trazer o quê? Qual que é a reflexão aqui? Que as pessoas são atraídas por bobeira, por meme, e não por estudo, e não por conhecimento. Se eu falar, pessoal, olha só, eu criei aqui um negócio que vai fazer vocês ficarem mais produtivos. Eu criei um negócio aqui que vai deixar a imagem, você vai pegar sua foto e deixar ela bonitinha. E aí vai a manada. Qual jogo você quer jogar? O jogo da manada ou o jogo da criação? É esse que é o jogo. Então, escolha ao seu lado. Você estar acompanhando meu podcast todo dia mostra que você escolheu esse lado. Porque eu poderia estar olhando, e quando eu comecei a falar de IA, eu procurava assuntos de IA e a grande maioria era falando disso. Agora você pode fazer edições incríveis, imagens incríveis, nada contra, eu também utilizo isso. Mas isso não é só IA, e eu sou empresário. Como que eu vou pegar o entendimento de IA e ficar só em imagens? Eu tenho um marketing lá que olha para isso e faz isso. E o restante? E a automatização de processos? E a melhora na margem? E a melhora nas vendas? Como que eu deixo o meu vendedor mais produtivo? É totalmente diferente. Eu vou falar, você vai ficar mais produtivo, vendedor? Toma aqui, ó, esse GPT aqui que faz vídeos bonitinhos. Não, não é o jogo. Então, escolha o seu jogo. Eu tô aqui nesse podcast para te lembrar e te dar insight que você precisa olhar para o lado da receita, do resultado, diminuir custo, automatizar os processos, que é isso que vai fazer você ganhar um jogo no longo prazo. No curto prazo, toma cuidado para você não cair como um usuário de inteligência artificial apenas. E aqui é um belo sinal de muitos usuários que vão ficar ali o dia todo fazendo figurinha. Agora sim, vamos para o estudo da McKinsey. A maioria das empresas agora usa IA generativa de alguma forma. Mas, alguns estão vendo ganhos financeiros modestos, mas ainda não a mina de ouro. Não a mina de ouro. E aqui fala, vamos lá. É provável que em seu local de trabalho pelo menos se dedique com IA generativa, embora provavelmente ainda não seja um grande gerador de dinheiro. Então, todo mundo aqui deve usar o ChatGPT, muita gente. Falei, tem muitas pessoas usando. Quase 3/4 dos líderes empresariais dizem que suas empresas estão regularmente operando tecnologia para pelo menos uma função de negócios. Isso é acima de 65% que disseram isso em 2024 no início. Então, em um ano, aumentou ali, mas não tanto. Porque as pessoas utilizavam o ChatGPT, agora continuam utilizando e ponto. Não tem uma evolução enorme das pessoas, nossa, agora eu vou utilizar o GPT para produtividade, agora eu vou criar o agente IA. Não, mais pessoas adotando um ChatGPT. O relatório do estudo da IA, da consultoria, baseado em uma pesquisa com quase 1.500 pessoas em empresas de todos os tamanhos e setores de todo mundo, pintou um quadro crescente de adoção da IA generativa com ganhos financeiros modestos, mas sem grandes financeiros ainda. Olha só. 4 em cada 5 dessas empresas não estão vendo um impacto tangível em seus negócios como um todo, descobriu a pesquisa da McKinsey. Mas alguns departamentos individuais estão começando a registrar pequenos aumentos de receita e redução de custos. A grande maioria desses aumentos de receita foi inferior a 5% para a unidade dada e a maioria das reduções de custo foi de 10% ou menos.
O número de empresas que relatam ganhos orçamentários também cresceu de forma constante dos departamentos mencionados entre o início de 24 e julho. Marketing e vendas era o lugar mais comum onde as empresas de todos os tipos relatam usando IA generativa, enquanto outras áreas variam de acordo com o setor. Vamos lá. Aqui eu quero trazer um ponto importante para vocês. Dito isso, que as empresas estão tendo pouco retorno ainda, mostra a oportunidade para o especialista em inteligência artificial, porque já dá para você ter um bom retorno, sim. Só que quando eu vou conversar com empresários sobre a IA, eles falam, estou usando a IA, então entra na estatística de usar a IA. Para quê? Eu uso a IA para pensar sobre o meu negócio. Eu pego o ChatGPT e começo a perguntar e me dá insights. Eu uso IA para criar imagens lá no meu marketing, para melhorar o conteúdo. Quase ninguém fala do IA para vendas. E não só IA para vendas, porque as pessoas falam, quando falam em vendas, elas falam, vou automatizar aqui um chatbot. Não é o jogo. Pega o time de vendas e faz eles crescerem com a IA, entrega relatórios, feedbacks, treina um processo comercial, faz um trabalho decente. A gente não quer substituir o ser humano com a IA. É um trabalho porco você pegar, toma aqui, tira os vendedores e coloca a IA. Não, trabalho porco, por quê? Você precisa entender e trabalhar a IA como ela se fosse um ser humano. Como assim? Eu vou pegar o ser humano e vou treinar o processo comercial para ele ter resultado. Mas na IA não. Na IA que a gente vai falar, olha só, IA, cria um processo comercial aí. Ele vai criar um processo comercial torto. Não, você tem que pensar, usar a cabeça. Então você vai fazer o seguinte, você monta um processo comercial, você não tem ainda, monta um processo comercial para o seu time, treina, testa esse processo comercial, validou, dá certo, aí você treina a IA para ela vender no lugar dos vendedores? Não, para ela potencializar e treinar e ver se os vendedores estão conseguindo utilizar o processo comercial dando um feedback. Você poderia ter feito melhor as perguntas, você poderia ter feito melhor as implicações, que são perguntas contundentes, você poderia melhorar o seu nível de conversa, sua conexão. Nota que se eu não tiver isso bem mapeado, a IA não vai valer nada. Vou colocar, a IA não vai vender. Não vi ninguém hoje, nenhum empresário que falou, nossa, eu vendia 10 milhões com 10 vendedores, eu tirei todos, coloquei IA, agora vendo 20. Mentira! Não existe isso. Não existe, porque a IA não é treinada para isso. Agora o que pode fazer é potencializar. Eu vendia 10 milhões com 20, agora com os próprios 20 eu coloquei IA e agora eu faço 15 milhões. É isso o jogo. Então as pessoas, do jeito que eu tô vendo as pessoas utilizarem, essas pessoas que nunca empreenderam na vida, não tem empresa, são as pessoas que fiquem falando, nossa, tem que substituir por IA. Não cai nessa. Aqui é um podcast para negócios, para empresário. Ou então para pessoas que querem ser produtivas, que querem mudar o jogo. E não simplesmente para as pessoas que querem achar que a IA é a solução de tudo, porque não é a solução de tudo. Não é. Ela vai te ajudar, ela vai te potencializar. E eu tô aqui para lembrar disso a todo momento. Sem a IA, eu perco meu potencial de crescimento. Mas sem os humanos, eu acabo com muito mais o potencial de crescimento. Então, pega o seu time como se não tivesse a IA. Time comercial, time de marketing, time de atendimento, mapeia tudo que eles fazem. E aí você pensa, como que eu posso potencializar o atendimento? Como que eu posso melhorar o atendimento? Como que eu posso tirar funções mais operacionais desse meu atendente e fazer ele pensar e tomar decisões de acordo com os dados que ele recebe? Eu mudo a função. Deixo ele usar mais o cérebro humano de verdade. O cérebro humano não foi feito para ficar apertando o botão. Foi feito para pensar e tomar decisões. O cérebro humano é poderoso. E se a gente ficar deixando uma pessoa no operacional ali somente, ela acaba utilizando pouco potencial. Então, pense nisso. Hoje, e até que aqui até fala um pouco nesse estudo, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, mas eu acho que isso aqui é a parte mais importante do estudo que eu queria passar para vocês. Fazendo a IA corretamente. A pesquisa descobriu que as empresas ainda estão principalmente nos primeiros dias da adoção de IA generativa. Apenas 1% dos executivos pesquisados descrevem suas operações gerativas já como maduras. Ou seja, é tudo muito novo, todo mundo está treinando. Então quem entendeu o jogo da IA primeiro, de como você acelera e ganha dinheiro com a IA, vai poder implementar em muitas empresas, vai poder fazer muito negócio. Ou então você utilizar na sua empresa e ela ganhar market share, ganhar mercado. Você ser um profissional muito mais qualificado, que as empresas vão brigar a tapa por você. Esse é o momento. Esse é o momento de estudar, se capacitar e sair da manada.
E é isso, espero que você tenha gostado desse podcast aqui, desse episódio. Aqui é um podcast um pouco diferente, porque eu assisto e ouço podcast do nosso mercado e há muito negócio de tecnologia, a IA que veio para fazer isso agora a IA faz a imagem, um editor novo. Não é, aqui é diferente. Aqui é tecnologia de IA e negócios. Como que eu pego essa IA e transformo em negócio e resultado? E aqui você vai ter esses insights e vai ter conteúdo focado nisso. Lembrando que dia 4 de abril eu vou ter aqui uma Masterclass, um dia todo comigo, presencial. Se chama Masterclass Business IA, onde são 12 horas de conteúdo de IA para negócio. Vendas, marketing, gestão e modelo de negócio. Você vai aprender tudo aqui comigo na nossa sede aqui na Avenida Paulista. E é isso, então se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com todo mundo que quer saber mais sobre o universo de IA aplicável para negócios. E também, se você ainda não avaliou o nosso podcast, avalia lá 5 estrelas, a gente quer buscar o top 10. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!